Bem-vindos a mais um quadro do Conexão Nutri. E hoje nós vamos entrevistar uma nutricionista que trabalha com consultoria e assessoria na área da alimentação coletiva. Vem comigo para esse bate-papo. Obrigada, Duda, por topar esse bate-papo com a gente. Ai, tô super animada. Gosto de falar pouco, né? Então tá tudo certo. Vai ser ótimo. E aí, conta pro pessoal, se apresenta, né? Fala o seu nome, porque eu já tô te chamando de Duda. Quanto tempo de formada você tem e por que você escolheu a área da alimentação coletiva? Legal. Meu nome é Eduarda, podem me chamar de Duda, não tem problema nenhum, até muito mais fácil, né? Eu formei em janeiro de 2017 pela Universidade Federal de Viçosa, então fui lá para Minas para poder fazer faculdade e eu costumo dizer que foi a melhor coisa que eu fiz, assim. Eu voltei com uma bagagem, não só profissional, mas uma bagagem pessoal também, com muitas vivências que fizeram muito parte da minha rotina de início de formação, né? Eu formei em janeiro, né? E aí em 2017, 2 dias antes da minha colação de grau, eu já tive uma oportunidade para fazer uma entrevista aqui na segunda-feira pós-baile. E aí, essa entrevista era para ser RT de uma grande marca, de um grande restaurante, de uma franquia a nível internacional. E aí, eu cuidaria dessas unidades aqui no Espírito Santo. E foi aí que tudo começou. E eu costumo dizer que essa empresa, ela me deu um know-how e uma expertise como se fosse uma segunda faculdade. Porque, querendo ou não, a gente sai muito da universidade muito entendendo e focado em One, né? E querendo ou não, essa área de consultoria, essa área da qualidade, ela é uma área muito diferente, né, da One propriamente dita. Então, eu costumo dizer que o que eu aprendi mesmo de qualidade, de empreender mesmo, de vivência, de consultoria, foi essa grande oportunidade que eu tive. E aí eu fiquei 4 anos nessa empresa, 3 anos, na verdade, e em 2020 foi uma virada de chave, que foi na época da pandemia, eu tive uma virada de chave e uma grande oportunidade de empreender. Então, eu saí dessa empresa e tive a brilhante ideia de levar todo esse know-how e toda essa expertise para restaurantes menores, para restaurantes regionais. Então, eu entendi muito de processos muito robustos e processos muito bem elaborados em grandes marcas para levar para restaurantes menores. E aí, desde então, estamos aí. De 2020 a 2022, 2023, sempre foi o meu nome, né? Sempre foi Eduarda Nutricionista. E a minha ideia sempre foi crescer na consultoria. Então, eu sempre quis ter uma empresa de consultoria. E em 2023, 2024, eu virei a chave e transformei a Eduarda em Lupa. E hoje temos a empresa, né? A Lupa. E é isso. Aí, qual que você corta esse finalzinho? Tá bom. Tá? Ótimo. Era isso, né? Não, tá Era ótimo. isso, né? Me conta então, você estava trabalhando como RT nessa empresa, né? E depois você, em 2020, foi empreender na área Isso. de consultoria, assessoria, Isso. né? E aí, quais foram os principais desafios ao empreender? Porque quando você tem um contrato, né, é uma coisa. Agora, quer que eu volte? Mas tudo não, né? Acho que só quando você tem um contrato. Porque quando você tem um contrato, a gente tem uma responsabilidade. Sim. Quando a gente empreende, talvez Sim. essa responsabilidade até aumente, Exatamente. né? Quais são os Quando principais eu estava desafios? nessa empresa, eu era uma nutricionista, né? E a partir do momento que eu abri a minha própria empresa, eu fui muito mais do que uma nutri, eu fui uma empresária, né? Então hoje o meu papel, ele é muito mais de uma empresária, da proprietária da empresa do que de uma nutricionista em si. E isso nos traz uma responsabilidade muito grande, né? Tanto de comunicação, tanto de manutenção, né, desse contrato. Então, eu costumo dizer que a virada de chave foi quando eu entendi que o meu lado técnico, né, o meu lado nutricionista, ele tinha que ficar um pouco off para o meu lado de empreendedora ele realmente brilhar. E eu entendo que a comunicação em todo esse contexto, ela precisou ser mudada, né? E eu acho que a comunicação ela foi realmente muito importante. E eu costumo brincar que é a comunicação aliada à articulação. Entender que ali naquele lugar ali, nesse lugar que a gente está hoje, o proprietário, ele tem que ser respeitado. Então, a gente tem que entender algumas demandas e alguns desafios que vão surgir ali em todo esse contexto e entender um pouco mais de comunicação, entender um pouco mais esse lado de pessoas, esse lado de gestão, para então a gente fazer o nosso trabalho de nutrição ali, propriamente dito, entendeu? Sim. E como que foi para captar o primeiro cliente enquanto Eduarda, né? E depois Lupa? Sim.
o meu primeiro cliente, curiosamente, foi uma amiga minha, que tinha uma loja de esfirra, e ela foi, assim, o meu ponto-chave. Então, tudo que eu errei, que eu acertei, que eu sei, o que eu não sei, o que deu certo e o que deu errado foi com ela. E eu lembro que desde o começo ela, tipo, me apoiou muito. E eu lembro que, gente, era uma esfirreria super pequena. Eu fazia visitas lá, tipo assim, 2 vezes por semana, sabe? Talvez, às vezes, hoje, considerando o nosso volume, a nossa expertise, nem teria tanta necessidade. Mas foi muito bom estar dentro dessa operação, né? Pra a gente entender esse começo. E esse foi o meu primeiro cliente fora desses grandes restaurantes que eu atuava antes. E depois disso, os clientes foram aparecendo. Eu costumo dizer que na área da consultoria, o boca a boca, a indicação é extremamente importante. Eu nunca bati na porta de um cliente ou fiz uma prospecção muito ativa para ir atrás dos clientes. Eu imagino que a minha melhor propaganda é o trabalho que a gente faz, né? E aí o cliente você executa uma coisa no cliente, um cliente sai satisfeito, ele indica para fulano de tal e tal. E assim que as coisas foram acontecendo e que acontece até hoje. Desde 3 anos atrás, sei lá, 4 anos atrás, que foi quando eu de fato saí dessa empresa, as coisas foram acontecendo dessa forma. E aí, para isso, Duda, né, imagino que você trabalha com muita qualidade, né? O trabalho que você exerce tem muita qualidade para que um cliente indique o outro, né? E assim você foi construindo a sua cartela. Carmelita, nós da Lupa, assim, eu costumo dizer mas a gente também, hoje a gente tem outras Nutris, nós somos muito engajados nos nossos clientes. A gente veste muito a camisa dos nossos clientes. E até engraçado, esses dias uma nutricionista me perguntou assim, nossa, Duda, por exemplo, você atende um monte de hamburgueria e você divulga todas as hamburguerias, eles não ficam meio enciumados um com o outro? Eu falei, gente, todos os meus clientes se sentem tão acolhidos por mim, independente se a gente faz uma propaganda ou outra e tudo mais. Então, eu acho que esse engajamento, esse vestir a camisa do seu cliente, eu acho que essa é a nossa maior e melhor propaganda, sabe? E a gente faz um trabalho de muita entrega, assim, a nossa entrega mesmo, a qualidade do nosso serviço, focando na satisfação do nosso cliente, eu acho que realmente é o nosso diferencial. Isso gera credibilidade e fidelização do cliente, né? Sim. E aí um cliente satisfeito, ele vai indicando. Sim. E todo mundo cresce, né, Duda? Quando Sim. você faz um trabalho de qualidade, o cliente regulariza ou melhora o processo, ele cresce, ele prospera, a empresa prospera. Exato. E o melhor de tudo, o consumidor final ganha. Sim. Porque quando tem qualidade, quem está consumindo aquilo também consome com segurança. Exatamente. A gente fala que a fidelização do nosso cliente, ela vem muito através realmente da qualidade do serviço que a gente presta, e quem sente isso, a gente costuma dizer que é quem está na ponta, né, que é o nosso consumidor final, mas o nível de instrução dos nossos colaboradores e de satisfação dos colaboradores ali também, a gente consegue engajar muito e a gente consegue ter uma qualidade mesmo do serviço. E falando sobre isso, assim, do serviço de qualidade, alguns clientes buscam a gente para fazer um trabalho, às vezes, de consultoria, que é um trabalho específico e tudo mais. E a nossa chance, a nossa taxa de conversão de um cliente de consultoria para um cliente de assessoria, a gente está falando de mais de 95%, assim. E a nossa chance e a nossa taxa de perda de cliente também é muito mínima. Olha, que legal. E explica para o pessoal aí, então, já que tocou no assunto, né, de consultoria e assessoria, qual é a diferença dos dois? Você já falou que faz os dois, né? E quais são os principais tipos de serviços que a Lupa presta de consultoria e de assessoria? Sim. Clientes de assessoria são clientes que têm uma demanda e que a gente é contratado para resolver essa demanda específica. Seja uma demanda de ficha técnica ou de rotulagem, ou uma demanda de um material de manual de boas práticas, implementação de um processo. Então, a gente é contratada para fazer um serviço específico e entregar esse serviço para o cliente. Mesmo que isso demande um tempinho. Por exemplo, um manual de boas práticas, inicialmente ele é um serviço de consultoria, a gente vai entregar o manual, mas a gente precisa de fazer toda a parte de implantação. Depois que a gente implanta e a gente entrega, na teoria, o serviço de consultoria está entregue e finalizado. Porém, é muito importante, e para a gente também é um serviço que a gente gosta muito de fazer, que são as visitas técnicas de assessoria. Então, a gente dá continuidade a um trabalho que já foi executado e já foi implantado. Então, a gente costuma dizer que essa parte é a parte de manutenção dos processos que foram implantados anteriormente. E a gente fala que esse é o carro-chefe da Lupa. A gente realmente ama fazer visita técnica. Que legal. E é bom mesmo, né? E como que é importante a implementação. Isso aí. Eu vejo que muitas pessoas vendem o manual, né, de boas práticas, ou mesmo existem vários cursos aí gratuitos e pagos na internet. Prontos na manual internet, pronto. Né?
E ter o documento é o menor dos O problemas. menor dos problemas, né? exatamente. Ter um documento hoje, qualquer IA faz um Não, é documento. muito fácil. A dificuldade do manual não é o material, não. Isso é ridículo. A dificuldade do material é a implantação. Né? E hoje a gente tem visto quanto vigilâncias, pelo menos, tem cobrado um pouco muito essa parte de implantação mesmo, de, pô, tá escrito aqui, por que você não tá fazendo? Exatamente. Né? E aí, nas visitas de consultoria, a gente consegue fazer essa lapidação desses processos e essa manutenção do que realmente já foi implantado. Então, você diria que o manual é o principal serviço de consultoria hoje? Sim. E as visitas técnicas, isso. a assessoria? Quando a gente vende um manual, eu não vendo só a implantação e o manual propriamente dito. A gente tem um combo que a gente insere nesse cliente, que é o treinamento de boas práticas, toda a pasta de documentação. Então, a gente organiza todo o regulatório dessa empresa com todos os documentos que são obrigatórios. ASO com lista de exame dos colaboradores, nome e cargo, dedetização, análise microbiológica de água, limpeza da caixa d'água. Então, quando a gente vende o manual, a gente vende toda essa parte de implantação e de documentações obrigatórias juntas, junto com o treinamento e junto com as placas obrigatórias. Então, dessa forma, a gente consegue agregar vários serviços em uma entrega só. Entendeu? E isso para nós também é uma forma que a gente tem grande de fidelizar, porque a nossa entrega de fato é de muita qualidade, assim, nos nossos documentos. E aí ele fala, pô, essa menina já fez isso tudo, vamos dar continuidade aí nessa manutenção, entendeu? Sim, para manter a qualidade, né? Isso aí. E evoluir cada vez mais. Isso aí. E me conta, quais são os tipos de negócios que você, os serviços assim que mais você hoje tem como cliente? São restaurantes, padarias, lanchonetes, indústrias? Hoje eu posso dizer que 60% dos nossos clientes são lanchonetes e restaurantes, e a gente tem pegado agora uns clientes de indústria. Então, que é outro regulatório, né? Que é inclusive outra vigilância, outros níveis de obrigatoriedade de riscos sanitários. Então, é basicamente indústria, restaurante e lanchonete. Ótimo. Indústria tem um rigor, né? Não, absurdo. Muito maior. Sim. Mas é legal, É e legal. principalmente eu acho que as pequenas indústrias, né? Porque a gente vê como que a parte documental, depois de pronta, como que a possibilidade de crescimento e eu enorme. costumo dizer que em cada cliente a gente aprende uma coisa, né? E a gente não só aprende a técnica, mas a gente aprende com alguma coisa que deu errado no cliente, que a gente sabe, eu estava pensando em levar isso para o outro, não vou levar. Ou uma coisa que você implanta num cliente que deu muito certo e às vezes você pensa, nossa, posso colocar isso lá. A gente trabalha muito, Carmelita, também com consultoria extremamente personalizada. A gente entende que a consultoria ela não é uma receita de bolo. O que deu certo em um cliente não necessariamente, na verdade, a maioria das vezes não vai dar certo no outro, né? Então é muito importante a gente entender realmente qual que é a dor desse cara, qual que é a demanda dele, o que ele quer de mim, como que eu posso ajudar, né? Então a gente trabalha com essa consultoria muito personalizada mesmo, com demandas e ações mesmo específicas para cada tipo de cliente. E qual desses serviços que você mais gosta de fazer? Você, Eduarda. Eu amo fazer lanchonete. Eu amo hamburgueria. Amo. Eu vim de uma rede gigantesca de hamburgueria. Eu fui RT de uma rede aqui. Então, eu aprendi muito de processos de qualidade de hamburgueria. Então, hoje eu falo que é a minha operação preferida. Eu domino muito e eu gosto muito. Mais confortável, né? Exato. Por dominar. E que bom. Eu adoro. Você percebe alguma tendência surgindo aí nesse setor, nessa área? Então, tô doida para falar sobre isso, porque é uma coisa que eu tenho estudado muito. E recentemente a gente vai participar de um evento e isso tem me tirado muita vontade de aprender mais sobre o setor. O que tem acontecido, Carmelita? Por muito tempo, a consultoria de alimentos, ela era uma coisa, um luxo, né? Assim, só alguns poderiam investir nisso e tudo mais. E nesses últimos tempos eu tenho percebido que a consultoria de alimentos ela virou uma estratégia de negócio. As pessoas elas têm que entender que a consultoria ela é muito mais do que uma obrigação. Eles têm que entender que a segurança dos alimentos é muito mais do que algo que você precisa dar para o seu cliente. É muito mais do que isso. E ela se tornou hoje uma estratégia de negócio. Então, muitas vezes, eles têm usado a segurança dos alimentos e todos esses processos de qualidade em storytelling para marketing. E isso é muito massa. E aí, a tendência que eu tenho observado são hamburguerias que têm disseminado e divulgado muito seus processos internos. E o quanto o consumidor adora ver isso. O que
querendo ou não, se você parar para pensar, isso tudo o quê? Passa uma credibilidade da marca para o consumidor. E hoje, com a internet, com o Instagram, com o TikTok, as pessoas têm essa sede de entender como que são feitas as coisas, entender por dentro de uma operação. E eu acho que trazendo a segurança de alimentos para todo esse contexto, eu acho que tende isso a ser uma tendência e isso a ser uma estratégia, sabe? De marketing, de divulgação mesmo e, consequentemente, de venda, de aumento de venda. Ah, é muito bom, muito interessante, Aham. né? E é isso que você falou, informações. As Sim. pessoas têm sede, Sim, curiosidade por essas informações. Amelie, que é muito legal a gente pensar também o quão o consumidor está cada vez mais consciente nessa sede por informação, né? E aí, em 2 estudos recentes, um da Galunion, agora de 2025, e um da Abrazel, junto com o Sebrae, em 2024, foi um estudo sobre quais são os pontos, quais são os critérios na tomada de decisão para frequentar ou não o estabelecimento. E a limpeza do local é o primeiro critério, antes de uma comida de qualidade, antes do preço. E olha o tanto que isso nos diz sobre o nosso serviço de consultoria, né? Por isso que eu quero bater muito na tecla que a consultoria e a segurança dos alimentos, ela já deixou muito tempo de ser uma obrigatoriedade e ela passou a ser uma estratégia. A gente já falou muito dos benefícios, né, que os clientes têm, e agora ressaltando ainda mais, o serviço de consultoria, principalmente assessoria, traz, além de todas essas vantagens, traz uma melhora da saúde financeira da empresa. Com certeza. Ter e melhorar o processo Com certeza. ajuda na saúde financeira. Muitos clientes me procuram porque está tendo um desperdício muito grande, ou não está tendo uma boa gestão de compra ali e tudo mais. E na nossa consultoria a gente ajuda muito isso, com gestões básicas. Camille, quando a gente fala de processos, criar processo, às vezes a gente pensa, nossa gente, mas criar processo é muito fácil. A partir do momento que você estipula que o PVPS é um processo, ele está criado e ele ajuda muito. Então, às vezes, não é o processo mais difícil ou mais robusto e muito bem escrito. Não, é o que na prática funciona. Tem que funcionar. Exatamente. E a gente tem ótimos resultados nesse sentido mesmo, de um cardápio inteligente, de um cardápio que as preparações e as matérias-primas conversem entre si, né? Pra gente tentar otimizar e fazer que a operação ela gire ali no 360, né? Desde a escolha dos fornecedores até o consumidor final. E aí, falando sobre isso, né, nessa empolgação que a gente vê que tem algum case de sucesso ou algo que deu muito errado, algo marcante, assim? Tem. A gente tem que pensar também que todo o nosso trabalho é com um foco, a segurança dos alimentos. E hoje a gente tem, hoje depois de, 4 anos na área, e eu tenho clientes que estão comigo desde esse começo, a gente fala da cultura de segurança dos alimentos. E quando a gente fala da cultura, a gente não está falando de uma coisa a curto e aqui, nem a médio prazo. A gente está falando de anos. Então hoje, depois de 3 anos ou depois de 4 anos nos meus clientes, eu consigo ver uma cultura de segurança dos alimentos implantada. E isso é a coisa mais linda do mundo. Coisas que funcionam sem eu ter que estar lá, sem eu ter que cobrar. E mais do que isso, eu vejo colaboradores tão criteriosos e tão exigentes mais do que eu. E isso é muito lindo, assim, sabe? De acompanhar essa evolução e de ver uma cultura de segurança dos alimentos nesses clientes mais antigos muito bem realizada, assim, sabe? Muito bem implementada. E qual o perfil de profissional para atuar como consultor ou como assessor? Gente, tem que amar, né? Isso é fato, mas tirando essa parte aí da técnica, tem que saber se comunicar. Assim, você tem que entender que você tem que comunicar, ter uma boa comunicação desde do ASG, que é a pessoa que vai fazer uma limpeza, até o proprietário. Então, se você soubesse comunicar em todas essas linhas que você realmente precisa estar à frente, eu costumo dizer que a comunicação é o ponto-chave. E aí, pra gente fechar, que dica ou quais dicas você daria para quem está formando, porque acredito que tenha, né, alunos ali, estudantes de nutrição, ou para quem está na área e pensa em mudar de área e ir para a área da consultoria e da assessoria, quais dicas você daria para essas pessoas? Como no meu caso, né, eu entendo que a nossa maior propaganda é um bom trabalho, eu costumo brincar que você precisa de um jaleco, de um termômetro, de um sapatinho confortável e de um cliente. Eu acho que, assim, startando num cliente pequeno, às vezes num cliente perto da sua casa, num cliente de bairro, as coisas vão acontecendo, sabe? Então, eu acho que o conselho é buscar realmente esse primeiro cliente e fazer a diferença
como se você tivesse vários e como se você tivesse uma empresa completamente robusta e cheia de processos. O que você pode fazer para melhorar esse pequeno cliente hoje? E aí eu acredito que daí as coisas vão acontecendo. Mas antes de tudo, tem que gostar da área, né? E tem que entender que essa parte de qualidade mesmo vai muito além da técnica, né? É o jeitinho, é a comunicação, é como você se porta, é como você fala, né? Como que você solicita alguma coisa. Então eu acho que é isso. Ótimo, Um conselho. obrigada. Lógico. Pode deixar essa parte. Nem sei. Foi ótimo. Então chegamos ao fim de mais um quadro Conexão Nutri. Quero agradecer demais a Duda. Eu adorei, foi ótimo. Eu demais. adoro estar com você, né? A gente se Obrigada. conhece há um tempo, sempre convido a Duda para falar para os meus alunos. E é muito bom trocar com você. Se vocês gostaram, curtam o vídeo, compartilhem com os colegas. Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo e até o próximo.